Schopenhauer. As citações mais poderosas sobre o desejo sexual. Neste vídeo vamos não só apresentar as citações de Schopenhauer sobre o tema em epígrafe, como também fazer alguns comentários sobre as mesmas. Comecemos por introduzir a primeira citação. Para Schopenhauer, o instinto sexual, ainda que se apresente de forma individualizada, isto é, ainda que aparentemente arranque da vontade dos indivíduos, é a expressão última da vontade universal de viver. Quando o instinto do sexo se manifesta na consciência de cada indivíduo de uma forma vaga, geral e sem direção precisa, é a vontade de viver absoluta que surge. A vontade de viver, essa força suprema da natureza, que se apresenta nos indivíduos como desejo sexual em direção ao sexo oposto, visa o nascimento da progenie. Esta força suprema que atrai exclusivamente um para o outro dois indivíduos de sexo diferente, é a vontade de viver manifestada em toda a espécie, procura realizar-se segundo os seus fins na criança que deve nascer deles. Mas, por que razão é que o sexo, em Schopenhauer, visa a progenie? O filósofo alemão não pode ser mais claro. O instinto sexual, alimentado pela vontade universal de viver, exige a perpetuação dos amantes num novo ser. Vejamos o que nos diz o filósofo. Já na troca dos olhares plenos de desejos, se ilumina uma vida nova, se anuncia um ente futuro, criação completa, harmoniosa. Aspiram a uma verdadeira união, a uma fusão num único ser. Esse ente que vão gerar será como o prolongamento da sua existência, será a plenitude. Nele as qualidades hereditárias dos pais, reunidas, continuarão a viver. Ora, se o sexo tem como finalidade a criação da descendência, nada mais natural que o impulso sexual se dirija para indivíduos com saúde, força e beleza, isto é, para a mocidade que reúne todos esses predicados. O amor, por essência e ao primeiro movimento, é impelido para a saúde, para a força, para a beleza, para a mocidade que é a sua expressão, porque a vontade deseja antes de tudo, criar entes capazes de viver. Dizer isto é imediatamente dizer que os indivíduos são marionetas da vontade de viver, já que pensando que estão a buscar a superação das suas próprias necessidades, não estão a seguir senão os ditames da vontade universal, que na espécie a que pertencem, exige a criação de indivíduos fortes e saudáveis. Para atingir o seu fim, é portanto necessário que a natureza engane o indivíduo com alguma ilusão, em virtude da qual ele veja a própria felicidade no que não é, realmente, senão o bem da espécie. O indivíduo torna-se assim o escravo inconsciente da natureza, no momento em que pensa nos seus desejos. Dado que para Schopenhauer o impulso sexual é ditado pela vontade de viver, enquanto que os homens procuram sexualmente muitas mulheres a fim de espalhar a sua semente, as mulheres permanecem fiéis aos homens, já que pretendem que eles ajudem a alimentar e a proteger a sua descendência. O homem anda sempre em busca de outras mulheres, enquanto a mulher permanece fielmente dedicada a um só homem, porque a natureza a impele instintivamente a conservar junto de si aquele que deve alimentar e proteger a família futura. Daí resulta que a fidelidade no casamento é artificial para o homem e natural para a mulher. Schopenhauer, acreditando nos pressupostos atrás delineados, sustém os princípios gerais do impulso sexual da forma que vamos passar a delinear. Comecemos pelos homens. Que mulheres procuram os homens? Em primeiro lugar, mulheres com idade situada entre os 18 e os 28, já que é a idade mais fértil nas mesmas. A primeira consideração que dirige a nossa inclinação e a nossa escolha é a idade. Em geral, a mulher que escolhemos encontra-se na idade compreendida entre o fim e o começo dos períodos menstruais. Damos, todavia, uma preferência decisiva ao período que decorre dos 18 aos 28 anos. A juventude sem beleza tem sempre atrativo.
A beleza sem juventude não tem. Evidentemente que a intenção inconsciente que nos orienta não é outra senão a possibilidade geral de ter filhos. Portanto, qualquer indivíduo perde em atrativo para o outro sexo, conforme se encontre mais ou menos afastado do período para a conceção. Depois da idade em que se fixam os homens, Schopenhauer é perentório, na saúde. Se a finalidade do impulso sexual é a progenie, então mulheres com doenças passíveis de ser transmitidas à descendência devem ser evitadas. A segunda consideração é a saúde. As doenças agudas só perturbam as nossas inclinações de um modo passageiro, as doenças crônicas, pelo contrário, assustam ou afastam, porque se transmitem à criança. A estrutura óssea é a terceira consideração dos homens na busca de parceira sexual. Sendo uma constante a luta pela vida, se a ela não podemos fugir, a descendência deve ter uma estrutura óssea capaz de satisfazer esse requisito necessário. Daí a importância da estrutura óssea na parceira sexual, já que é uma característica morfológica que se transmite à descendência. A terceira consideração é o esqueleto, porque é a base do tipo da espécie. Depois da idade e da doença, o que acima de tudo nos afasta é uma conformação defeituosa. O mais belo rosto não pode compensar um corpo deformado, mas um rosto feio num corpo direito será sempre preferido. E o último predicado que os homens têm em consideração na procura de parceira sexual, diz Schopenhauer, é a certa abundância de carnes, já que a mesma é fundamental para suster alimento à descendência. Eis o que o filósofo nos diz. A quarta consideração é uma certa abundância de carnes, isto é, a preponderância da faculdade vegetativa, da plasticidade, porque promete ao feto um alimento rico. É, por isso, que uma mulher alta e magra desagrada ao homem de um modo surpreendente. Os seios bem redondos e bem formados exercem um grande fascínio sobre os homens, pois encontrando-se em relação direta com as funções da geração da mulher, prometem ao recém-nascido uma boa alimentação. Vejamos agora que homens, segundo Schopenhauer, são cobiçados pelas mulheres. Comecemos pela idade. Eis o que diz o filósofo alemão. É a idade de 30 a 35 anos que elas preferem a qualquer outra, mesmo a dos jovens, que contudo representam a flor da beleza masculina. A causa é serem dirigidas não pelo gosto, mas pelo instinto, que reconhece nesses anos o apogeu da força geradora. Depois de referir-se à idade, Schopenhauer detém-se nas qualidades psíquicas do homem desejado, afirmando que é a coragem, a força e a bondade que fascina as mulheres, já que são esses atributos que a criança recebe do pai. A segunda ordem de considerações importantes no amor diz respeito às qualidades psíquicas. Verificamos aqui que são qualidades de coração ou de caráter do homem que atraem a mulher, porque a criança recebe esses predicados do pai. É antes de mais uma vontade firme, a decisão, a coragem e talvez ainda a retidão e a bondade do coração que conquistam a mulher. As qualidades intelectuais, pelo contrário, não exercem sobre ela nenhuma ação direta e instintiva, precisamente porque o pai as não transmite aos filhos. E quanto a Schopenhauer é tudo por hoje. Obrigado e um abraço a todos.